Olá, estamos dando início ao projeto 5, que tem como objetivo estimar uma temperatura em uma placa com interpolação pelo método de Lagrange usando a linguagem Python. O grupo é formado por mim, Mariana Marques Américo, pela Marina Santilli de Oliveira e pela Pietra Sobral Maestrini. A principal ferramenta que usamos é o Google Colab. Então, vamos no Google, escrevemos Google Colab na pesquisa, o primeiro link. Você tem que estar com acesso à sua conta do Google. Para criar um novo documento, você clica em New Notebook. E depois que carregar, aparece uma página em branco onde você pode digitar o seu texto e colocar o seu código. Então, a gente vai iniciar com uma breve explicação do método de Lagrange. E aqui a gente tem os pontos x0, x1, x2 até xn, n mais 1. E todos esses são pontos distintos. E nós temos o y correspondente para cada um desses x. Então, yi igual a f de xi, onde o i igual a 0, 1, 2, 3, até o n. Então, para esses valores de x e y, nós vamos encontrar um polinômio, que o grau tem que ser menor ou igual a n, e ele vai interpolar a função f em x0, x1, x2 até xn. Então, aqui nós podemos representar o polinômio nessa forma aqui. Então, o polinômio é de x igual a y0, L0 de x, mais y1, L1 de x, até yn, Ln de x. E os polinômios L de x são de grau n. Tá, e daí o método de Lagrange vai exigir que para cada i, a condição de polinômio de xi seja igual a yi. Então, essas daqui são as fórmulas gerais que a gente vai utilizar e vão garantir essa condição aqui proposta. Essa fórmula aqui do polinômio geral é a mesma que essa, ela só foi resumida em somatória. E a fórmula geral do L de x, que nós vamos ter que utilizar ela para descobrir e utilizar aqui no polinômio de x. Então, essa daqui é a fórmula geral do polinômio, e aqui é a fórmula geral do polinômio de L. E agora nós utilizaremos esse conceito no projeto 5, que basicamente tem como objetivo a estimativa de temperatura em uma placa através do uso do método de Lagrange. Então, a gente vai ter uma figura 1, que vai fornecer uma ideia do problema a ser resolvido. Aqui, na figura, são fornecidas as temperaturas de f de x1, y1, de f de x2, y1, de f de x1, y2 e f de x2, y2. E a partir dessas temperaturas já fornecidas, nós temos que achar a temperatura f de xi e yi. E esses 4 valores que eu pontuei agora vão ser fornecidos a partir de um código. Aí no problema deverão ser utilizados 2 RAs para a geração aleatória de valores a serem substituídos nos valores dados de temperatura da placa, dados por f de x1, y1, f de x1, y2, f de x2, y1, f de x2, y2. Ou seja, os RAs também irão fornecer os valores das coordenadas x1, y1, x2 e y2. E através desses parâmetros, deseja calcular o valor da temperatura desconhecida no ponto xi e yi, cujas coordenadas são obtidas com xi é igual a x1 mais x2 dividido por 2, e yi é igual a y1 mais y2 dividido por 2. Ou seja, isso daqui que foi apresentado nessa imagem aqui. Bom, o código, a gente começa importando algumas bibliotecas necessárias. Então, a gente tem a primeira NumPy, depois a matplotlib.pyplot, a gente tem o mp1 toolkits e a gente tem o Random. Então, a gente pega um código já fornecido que vai gerar os valores de uns pontos x1, x2, y1, y2 e das funções, né, x1, y1, x1, y2, x2, y1 e x2, y2, que é o XYWZ. E a gente tem o texto, input, e aí aparece a frase para você digitar o número da sua matrícula, e depois os prints de cada valor de ponto. Então, essa é a segunda parte do nosso código. Nós vamos interpolar os valores obtidos do primeiro RA. Então, aqui nós temos que xi igual a x1 mais x2 dividido por 2, y e y1 mais y2 dividido por 2. E aqui nós vamos definir a função xi e yi. Essa função aqui definida é essa aqui mostrada aqui embaixo, a fórmula geral.
Então, a fórmula geral de f de x, y, y. E aqui nós temos f1, toda essa formulazinha aqui, e f2, toda essa formulazinha aqui. E nós vamos pedir para retornar f1 mais f2. E o resultado vai ser f de x, y, y. E aqui, por último, a gente vai printar esse resultado, que é a função de x, y, y. E assim temos o Agora resultado. iremos ver o código para plotar esse gráfico 3D. Aqui a gente tem a função np-limpspace, que basicamente ela cria uma sequência de números uniformemente espaçados entre os limites dados. Ou seja, o x1 vai ser o limite inferior, o x2 o limite superior, e o 30 é o número de pontos dentro dessa sequência. Aí depois a gente vai ter a função meshGrid, que vai basicamente criar uma grade retangular a partir da matriz x e da matriz y. E aqui a gente tem que z vai ser em função desse x e desse y. E aqui abaixo nós vamos ter os códigos para realmente criar a imagem do gráfico. E aqui a função para mostrar todo esse gráfico pronto. Bom, agora rodando o código para os parâmetros do primeiro RA, a gente obtém: digite o número da matrícula, então o primeiro RA. E aqui ele vai dar os valores dos pontos x1, x2, y1, y2, os valores das funções e o quanto, através da fórmula do Lagrange, a gente obtém a função xi, yi. E aqui, por fim, o nosso gráfico plotado com as regiões coloridas referentes às temperaturas. Agora, gerando para os parâmetros do segundo RA, nós obtemos 22,90. Obtemos novos números de pontos para x1, x2, y1, y2 e das funções, um novo valor para a função xi, yi e um novo gráfico plotado com as regiões coloridas de acordo com a temperatura.